Tudo bem com vocês? Gente, boa tarde, boa quarta-feira, né? Desejo a vocês uma ótima tarde. Ontem vocês não tiveram aula, né? Estavam na reunião lá, com o pessoal da CRED. Então, estamos iniciando hoje, né, com a aula de português. E vocês vão usar hoje, pessoal, a gramática, tá certo? No livro de vocês, falta apenas uma atividade, que é uma atividade bem pequenininha, que é o encerramento do capítulo, tá bom? Que é a atividade que vocês vão fazer hoje, certo? Vão fazer para encerrar o livro, mas hoje a gente vai iniciar, tá certo? Com a gramática. Por quê? Porque a gente vai utilizar a gramática hoje e amanhã, e na sexta-feira serão as questões de revisão, tá certo? Então, nós não deixa de ser hoje uma espécie de revisão, porque vocês já estudaram, né, os principais processos de formação de palavras da nossa língua portuguesa, e o capítulo 8 da gramática vai falar exatamente sobre a mesma coisa, né? Só que com informações adicionais e apenas com a parte gramatical. Então, a gente vai reler, vai rever, tá certo? Esses principais processos. E na sexta-feira a gente faz a nossa revisãozinha, tá certo? Porque na segunda, como vocês já bem sabem, inicia-se as provas bimestrais. Então, peguem a gramática de vocês e abram na página 129, gente. Gramática, tá? Página 129. O título do capítulo é Criando Palavras. Tema interdisciplinar, os tigres asiáticos, né? Como vocês sabem, a gramática de vocês sempre utiliza um assunto de geografia, de história, química, enfim, de qualquer outra disciplina, para quê? Além de dar informações sobre esses assuntos, ele pega os exemplos do próprio assunto. Por exemplo, no livro do oitavo ano, os meninos estavam estudando sobre oração coordenada e o tema interdisciplinar era a África, né, o continente africano. Então, dava lá várias informações do continente africano e as orações coordenadas eles pegavam do próprio texto. E é assim que acontece em todos os capítulos, né? Esse não vai ser diferente. Então, vamos lá. Já vão grifando, lendo, vendo aí nesse capítulo quais são, tá certo? As dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo, que é o nosso último conteúdo da nossa prova bimestral, certo? Página 129, vamos lá. Principais processos de formação de palavras. A língua está em constante transformação, principalmente porque reflete em boa parte a realidade que nos rodeia. Assim, se o mundo muda, a língua também muda. Para que isso fique claro, basta perceber que no nosso dia a dia empregamos uma infinidade de palavras novas. Algumas são mais novas do que você. O universo tecnológico é uma verdadeira fábrica de invenções. Diariamente, os cientistas nos surpreendem com as suas novidades, que, como tais, precisam ter nomes para serem indicadas. Assim, surgem palavras, sempre com a finalidade de suprir alguma necessidade comunicativa que nós temos, né? Então, esse processo de criação das palavras é um processo contínuo, até porque todo dia, né, surgem novas coisas, novos estudos, né, a tecnologia está aí para isso, e essas coisas vão surgindo e vão precisando de nomes, certo? Página 130 agora. Na página 130, nós temos aí um quadrinho com o Aprenda Mais, que diz assim: após se recuperar dos principais impactos da Guerra Mundial, o Japão passou a efetuar investimentos econômicos e financeiros em países do Sudeste Asiático. Na época, uma região marcadamente pobre e com uma acentuada disponibilidade de mão de obra barata. Essa área ficou conhecida como a periferia japonesa. Além disso, os Estados Unidos também passaram a investir nessa região
com o objetivo de conter o avanço do comunismo sobre esses países durante a Guerra Fria. Um exemplo interessante que repercute até hoje ocorreu nos anos 1970. Um grupo de países localizados no Sudeste Asiático chamou a atenção pela rapidez e agressividade com que desenvolveu seu parque industrial e a sua economia. Como ganhavam cada vez mais destaque, utilizando táticas agressivas para atrair capital estrangeiro, mão de obra barata e isenção de impostos, receberam um nome que os identificava e distinguia. Nome esse, né? Tigres asiáticos. Você já deve ter ouvido falar deles na aula de geografia, né? Aí nós temos aí Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, né? E temos aí um mapa falando da população e a área, né? Em quilômetros quadrados. O fato é que para que esse grupo de países existisse e englobasse o conteúdo semântico, foi-lhe dado um nome. Esse movimento da língua, o de ressignificar um termo já existente, como é o caso de tigre, acontece com frequência. E estamos habituados a ele. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a palavra emergente. Inicialmente, designava apenas aquilo que surge, emerge. Como em diante das circunstâncias, temos um problema emergente. Hoje, esse adjetivo é usado no português brasileiro de maneira informal para designar pessoas que estão ascendendo econômica e socialmente. E ainda mais recentemente, esse adjetivo é usado para qualificar países como os tigres asiáticos, mas nem sempre é através de um rearranjo semântico que a língua se movimenta. Para além de ressignificar, criamos novas palavras e o fazemos através de processos que parecem aleatórios, mas que, ao contrário, têm um padrão e podem ser analisados. Esses processos de formação de palavra são o tema deste capítulo. Vamos começar? Então, gente, ele fala aí, né? Foi criado esse grupo, certo? Que são os tigres asiáticos, somente para chegar até onde nós queremos, né? Que é a criação de novas palavras, né? Como ele diz aí, que parece muitas vezes ser um trabalho aleatório, um movimento aleatório. Mas será que realmente é algo aleatório, né? De onde é que surgem, por que surgem, qual a necessidade? E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos começar pelo neologismo. Lá no livro de vocês, tinha uma explicação bem pequena, né? Sobre o neologismo. E eu quero saber o que é que significa neologismo, né? Se vocês lembram, o que é que vem à cabeça de vocês quando a gente fala desse processo de formação de palavra? Neologismo. Neo, né, vem de quê? Logismo vem de quê? E aí, gente? O que vocês lembram disso? Do neologismo? Isso mesmo, Sara. Neologismo é a criação de novas palavras, né? O neo vem aí de novo, logismo de palavras. Vamos lá. Como vimos, à medida que a realidade à nossa volta muda, muda também a nossa língua. Enquanto uma língua está viva, palavras deixam de existir ou de ser usadas, e outras surgem ou são ressignificadas. As palavras que caem em desuso são chamadas de arcaísmos, e as palavras novas são chamadas de neologismos. Vocês lembram, gente, alguma palavra que vocês conhecem que viraram arcaísmo, ou seja, deixaram de ser usadas através do tempo? O tempo foi passando e as pessoas usavam certa palavra e hoje em dia não usam mais. E aí, vocês sabem alguma? Lembram de alguma? Então, quando uma palavra cai em desuso, né, era usada na nossa língua, por exemplo, voz-me ser, né, que era usado na nossa língua, no nosso português. Caiu em desuso, hoje ninguém mais usa essa palavra, né, e pelo menos eu acredito que ninguém use mais esse tipo de expressão. Caiu em desuso, nós chamamos de arcaísmo. Surgiu uma nova palavra, todo mundo está falando, surgiu na internet, enfim. Chamamos essa palavra de neologismo.
De maneira simples, podemos dizer que neologismos são palavras que estão no nosso vocabulário, mas ainda não foram devidamente, digamos, oficializadas pela Academia Brasileira de Letras. O VOLPE está na sua quinta edição, contabilizando 381 mil verbetes. Ele serve de base para a elaboração do dicionário. Os neologismos, portanto, fazem parte do nosso dia a dia, mas ainda não constam nos dicionários. É o caso, por exemplo, da expressão xing-ling, que se popularizou e passou a ser usada para identificar objetos falsificados ou de procedência duvidosa. Como modelo industrial e econômico fortemente exportador, os tigres asiáticos e a China invadiram o mercado nacional com produtos popularmente designados como Made in China. Essa expressão também já ressignificada não mais indica apenas o país de origem do artefato, mas a fabricação em larga escala, e nesse caso de qualidade inferior, independente da nacionalidade da empresa que o fabricou. Com o uso constante, palavras como xing-ling tendem a cristalizar seu significado e se tornar dicionarizadas. Só então ganham os status de vocábulo, não sendo mais considerada um neologismo. Quando palavras consideradas velhas ou pouco usuais retornam à atividade com um novo sentido, também são chamadas de neologismo. É o caso de torpedo, que voltou a ser usado com o sentido de mensagem passada pelo telefone celular, mas esse sentido ainda não está dicionarizado. Então, vamos lá, né? Eu acredito que vocês já entenderam, mas vamos reforçar aí o que seria esse neologismo. Palavras que foram inventadas, que todo mundo está usando, mas que ainda não está no dicionário. Digamos que ela não é oficialmente da nossa língua, vamos dizer assim. Todo mundo usa, né? Mas ainda não foi colocada no dicionário. Falou aqui no texto sobre objetos da China. Não sei se vocês lembram, mas uma época, quando a gente pegava um objeto, né, que não prestava, a gente dizia assim, é do Paraguai, né? Isso é do Paraguai, não presta. Eu acho que hoje nem se usa mais essa expressão, mas tudo que não prestava, né, que era falsificado, a gente dizia que era lá do Paraguai, né? E então o neologismo é isso, palavras que se usam, que se popularizam, né? E todo mundo entende se eu disser assim. Não sei se vocês conhecem essa expressão que a gramática falou aí, xing-ling, né? Mas acredito que sim. Mas quando a gente diz, esse objeto é xing-ling, significa o quê? Que não presta, né? É falsificado e todo mundo entende. Então, é um neologismo. Porém, não está nos dicionários, né? Quando essa palavra, gente, passar a ser oficialmente da nossa língua, ela continua sendo neologismo? Não, tá? Ela deixou de ser neologismo, ela só é neologismo enquanto ainda não está no dicionário, enquanto ainda não foi, entre aspas, aceita oficialmente, certo? Agora vamos aí para a derivação. Grifem aí, tá? Essa derivação, porque isso aí vai cair bastante na prova, certo? As palavras que foram formadas por derivação. Porque vocês vão ver aí que existem vários tipos de palavras formadas por derivação. Duas coisas que eu quero que vocês grifem para vocês estudarem, tá? Para a prova de vocês. Derivação e composição, tá certo? Por quê, tia? Porque a derivação e a composição, elas têm vários tipos. Então, é bem importante que vocês grifem isso, tá certo? Para a prova de vocês. Porque lá na prova de vocês vai cair uma questão, por exemplo, de composição, só que você sabe que existe esse processo, mas não sabe distinguir os tipos de palavras formadas por composição, certo? Porque existe a composição por justaposição, a composição por aglutinação, então vocês grifem logo isso aí, antes que eu esqueça, tá bom? Para que vocês estudem essas diferenças, certo? Vamos lá, derivação. No capítulo anterior, vimos que as palavras são compostas por morfemas. As unidades mínimas com significado entre os morfemas que podem compor palavras
temos os afixos, como sabemos, afixos podem vir antes do radical ou depois dele, né? Que a gente estudou, que são os prefixos e os sufixos. Assim, a derivação se caracteriza pela formação de palavra a partir de outra, chamada de primitiva, através da utilização de afixos. As principais formações por derivação são por prefixação, quando a gente adiciona um prefixo ao radical, como tem aí, né? Desabitar, reler, incapaz e anormal. E desfazer. Então, no capítulo anterior, vocês relembraram, estudaram o que são os prefixos, né? O que são os afixos, que podem ser sufixos e prefixos. Então, esses termos vêm daí, né? Prefixação, quando tem um prefixo antes do radical. Ou sufixação, acrescentamos um sufixo ao radical. Eletrônico, comunismo, instabilidade e asiático. São aí dois processos de formação contrários. Um vem antes do radical e o outro após o radical. Aí nós temos ainda as palavras que ocorrem as duas coisas, que tanto tem prefixo quanto tem, como também tem o sufixo. Então a gente diz que essa palavra foi formada por prefixação e sufixação. Exemplos: infelizmente, deslealdade, readaptação, certo? Então, se tem só prefixo, a palavra foi formada pela derivação prefixação. Se tem só o sufixo, por sufixação. E se tem os dois, né, é formado pelas duas coisas, porque tem prefixo e sufixo. Aí tem uma coisa aí bem interessante, que é a parassíntese. Vamos aqui relembrar, vocês já estudaram, mas sempre é bom relembrar. Assim como no caso anterior, também acrescentamos um prefixo e um sufixo ao radical. Mas, nesse caso, dizemos que o acréscimo dos afixos ocorre de forma simultânea, ou seja, diferente do anterior, não conseguimos formar palavras se retirarmos um ou outro afixo. Por meio desse processo, quase sempre formamos verbos a partir dos substantivos e adjetivos. Exemplo: empobrecer, enlouquecer e enraivecer. Vocês conseguem perceber, gente, a diferença das palavras formadas por parassíntese e as que são formadas por prefixação e sufixação, porque você, olhando visualmente, parece que é a mesma coisa. Porém, não é. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês no chat. Vou dar aqui dois exemplos, tá? Primeiro é esse e depois este. Nós temos aí dois exemplos. O primeiro exemplo é a palavra infelizmente e o segundo exemplo é a palavra empobrecer. Tem prefixo nessas palavras, gente? Tem prefixo na palavra infelizmente e na palavra empobrecer? Sim ou não? Tem, né? Tem aí no infelizmente o in e no empobrecer o em. E tem sufixo? Tem também. Tem o mente e o ser na segunda palavra. Então, como se eu colocasse essas duas palavras em uma prova e dissesse assim, classifiquem, né, essas duas palavras formadas por derivação. Infelizmente, vocês iriam dizer que ela foi formada por que tipo de derivação? As duas têm prefixo e as duas têm sufixo. Então, aparentemente, elas deveriam ser formadas pelo mesmo processo. Mas qual é a diferença aí? Por que é que as duas não são formadas pelo mesmo processo? Infelizmente, é formada por que processo, gente? Como é que eu caracterizo aí? Como é que eu chamo esse processo aí de derivação? Prefixação e sufixação. Os dois, tá bom? Seria só prefixação se tivesse só o prefixo. E só sufixação se tivesse só o sufixo. Aí, como tem os dois, vocês colocam
Os dois, tá bom, gente? Prefixação e sufixação. Já o empobrecer, ele também tem prefixo e sufixo. Então, como é que eu vou classificar ele? Será que é a mesma coisa? Prefixação e sufixação? O que é que vocês acham? Estou fazendo essas perguntas para vocês entenderem a diferença, tá? Dos dois. Apesar da palavra empobrecer ter prefixo e ter sufixo, ela não vai ser formada por prefixação e sufixação. Ela vai ser formada por parassíntese. Aí você pergunta, mas por quê? Tá? Como é que você vai saber se é prefixação e sufixação ou parassíntese? Se você retirar, gente, o prefixo e a palavra ainda existir, certo? Ela é formada por prefixação e sufixação. Por exemplo, na palavra infelizmente. Se eu tirar o prefixo in, eu ainda vou ter uma palavra com sentido, que é a palavra felizmente, né? Essa palavra existe na nossa língua. Se eu tirar o sufixo mente, a palavra infeliz ainda vai existir na nossa língua, certo? Eu tirando prefixo ou tirando sufixo, a palavra vai continuar existindo na nossa língua, certo? Por isso é formada por prefixação e sufixação. Já na palavra empobrecer, que é um exemplo de parassíntese, se eu tirar aí o prefixo, vai ficar aí a palavra pobrecer. Essa palavra existe na nossa língua, gente? Pobrecer? E aí? Existe essa palavra na nossa língua, pobrecer? Ou se eu tirar o... Não existe. E se eu tirar o ser, que é o sufixo, vai existir essa palavra em pobre na nossa língua? Não. Certo? Também não. Então, essa é a diferença. Certo, gente? Então, se ficarem aí na dúvida se é por prefixação e sufixação ou para síntese, é só fazer isso. Tira o prefixo. A palavra existe ainda na língua? Existe. É prefixação e sufixação. Tirei o prefixo, a palavra perdeu sentido, é para síntese. Entendido, gente, ou alguma dúvida? Esses 4 tipos de derivação são os processos de formação de palavra mais comuns. No entanto, a derivação pode ocorrer também de outras maneiras. Existe ainda aí a regressão, quando substitui-se a terminação dos verbos a, ir pelas vogais temáticas a, o, para criar um substantivo. Esse tipo de derivação é chamado de regressivo, porque o normal é criar verbos a partir de substantivos, e não o contrário, né? Os substantivos que derivam de verbos são chamados de pós-verbais ou deverbais. Combater, combate, chorar, choro, brigar, briga. Então, os substantivos que vêm de verbo, a gente diz que a formação de palavra dele foi a regressão. Por quê? Porque os verbos é que vêm do substantivo e não o contrário. Então, eu tenho o substantivo briga, né? Vem aí do verbo brigar. Essa palavra briga foi formada pelo processo de regressão. Ok, pessoal? Entenderam essa parte da regressão? E tem ainda o processo chamado aí de impróprio, certo? Acontece quando mudamos, dependendo do contexto, a classe gramatical de uma palavra. Exemplo, os tigres asiáticos eram pobres no passado. Descobriram um funcionário fantasma, né? Essa derivação imprópria é quando eu pego uma palavra que é de uma certa classe gramatical e ela passa em algum contexto a ser de outra. Por exemplo, olhar. A palavra olhar, ela naturalmente, a gente classifica ela como, gente? A palavra olhar é um substantivo, é um adjetivo, é um verbo, é um artigo. A palavra olhar é o quê? Verbo. Agora, se eu digo assim, você tem um olhar marcante. Esse olhar
passa a ser o quê? Nesse outro contexto, você tem um olhar marcante. Essa palavra olhar passa a que classe gramatical? Passa a ser o quê? Um substantivo, certo? Por isso que a gente chama de derivação imprópria, certo? Porque mudou aí a classe gramatical, dependendo do contexto. Aí olha aqui o que é que esse último parágrafo diz, que é bem interessante. Esses dois últimos casos de derivação seguem separados dos demais, porque, como você pode perceber, não criam de fato novas palavras. São apenas palavras de uso corrente empregadas em contexto diferente do habitual, certo? Então, não seria nenhuma criação de uma nova palavra, seria usar uma palavra já existente em um contexto diferente do habitual, certo? Então, terminamos aí as palavras, né? Os tipos de formação de palavras por derivação, e agora a gente vai ver o por composição, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Amanhã, a gente continua a segunda parte do capítulo, tá? A gente vai parar aqui na composição. Vamos lá. Agora, os processos formados por composição. É o processo pelo qual formamos palavras a partir da associação de duas ou mais palavras ou radicais. Essa formação ocorre de duas maneiras: aglutinação e justaposição, certo? Aí é aí que eu quero que vocês prestem atenção, certo? Porque senão, se não prestar atenção nisso, a pessoa começa a confundir, achar que composição é uma coisa, aglutinação é outra coisa, justaposição é outra coisa, tá? Mas não é isso. O processo é chamado de composição. Só que aí ele se divide em duas maneiras. É como se fosse um, um biscoito recheado, né? Biscoito recheado é biscoito recheado, só que eu tenho vários sabores. Tem o morango e tem o chocolate. É a mesma coisa disso aqui, né? A composição é o processo, mas essa composição é dividida em duas formas. Vamos ver aí a primeira, por aglutinação, certo? Unimos duas ou mais palavras, alterando a sua estrutura. Exemplo, aguardente, planalto, embora, boquiaberta. Aglutinação é o quê, gente? Nada mais é do que você aglutinar, a palavra já está dizendo, duas palavras em uma só. A palavra é água ardente. A gente junta e forma água ardente. Falando a mesma coisa, mas se a gente for ver aí a escrita, se perdeu aí o A, né, de ardente. Ficou água ardente. O A de água ficou aí como se fosse o A da palavra ardente. A gente consegue ver mais aí em planalto. Planalto é a palavra plano, alto. Aglutinando, ou seja, juntando as duas, a gente tem aí planalto. Então, esse processo é um processo de composição por aglutinação. Agora, nós vamos ver aí a composição por justaposição. Unimos duas ou mais palavras sem alterar a estrutura, ou seja, sem alterar a forma como se escreve. Temos aí conta corrente, lava louças, caça palavras e passa tempo. Quando se tem o hífen, né, nesses exemplos, fica bem fácil de você saber que é por justaposição, porque tem aí o hífen para separar. Mas nem toda palavra formada por justaposição, tá, vai ter o hífen. Por exemplo, a palavra aí passatempo não tem hífen, mas nem a palavra passa, nem a palavra tempo mudaram. Elas só foram juntas, né? Só estão juntas, certo? Muitas vezes utilizamos os numerais para criar palavras por meio da derivação e da composição. Assim, do numeral 10, por exemplo, derivamos década, décimo. Já os numerais formados por mais de uma palavra, como décimo segundo, são compostos por justaposição. Outros, como 300, são compostos por aglutinação. 3 e 100. Pessoal, vamos parar aqui, tá certo? Mas eu quero saber se vocês até aí têm alguma dúvida, nessa aglutinação, nessa justaposição, no processo de derivação. E aí, gente, me perguntem agora. Ou tá tudo ok? Entenderam? Conteúdo tranquilo?
Acredito que deu para entender, né? Vou passar para vocês uma atividade aí, só uma página da gramática e uma página lá do livro, que é o encerramento do capítulo. Desejo a vocês uma boa tarde. Amanhã nós voltamos para encerrar o capítulo 8 da gramática e sexta-feira nossa revisão. Fiquem com Deus, cuidem-se, um beijo e até amanhã, pessoal. Coloquem no chat aí o número de vocês, por favor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.